TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.3, a sua TV aberta digital, e na sua TV Assembleia, canal 61.4. Né? Você assiste também na televisão fechada, na Multiplay, canal 6 da Multiplay. Dito isso, eu convidei mais uma vez o meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa para a gente fazer uma avaliação do imponderável, né? E o imponderável vem acontecendo no nosso país, mas agora de uma forma muito firme, muito forte, né? E que pode trazer consequências gravíssimas, inclusive para o governo e a Estado. Claro, a gente está falando da greve dos caminhoneiros, uma greve que já tinha vindo sendo discutida há mais de 60 dias, mas e o governo, de forma irresponsável e desavisada, não tomou as providências que deveria tomar. Por que eu digo desavisado e irresponsável? O governo tem conhecimento e tem meios e tem canais muito mais informativos do que eu e você, como cidadão, para saber que isso poderia acontecer e já vinha sendo discutido há mais de 2 meses. E o governo nada fez para que o país não passasse por essa situação. Qual a situação? Um país em que já tem 3 milhões de desempregados, tem 12 milhões de trabalhadores que não procuram mais emprego. Você vai para 25 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Um país que dizem que cresceu a 1% ao mês, a 1% ao ano, depois de 3 anos de recessão seguida, quer dizer, não cresceu nada. E mesmo assim, com toda essa crise, com toda essa dificuldade, o governo deixa acontecer o que está acontecendo, é porque nós vivemos um total desgoverno, essa é a grande realidade. Então, além da grave situação econômica que a gente vive, ainda tem um desgoverno que nós estamos vivenciando. E é sobre esse assunto que a gente vai discutir aqui, principalmente, porque nós chegamos a uma situação crítica. As ações da Petrobras estão desabando, os aviões só pousam em alguns aeroportos, né, durante essa semana, só pousaram e decolaram se tivesse abastecimento necessário para fazer o pouso e decolar. Tivemos perdas irreparáveis em toda a cadeia produtiva, produção de carne, produção de leite, já são prejuízos enormes econômicos que não tem mais volta, que já está acontecendo. Em um país que já estava em crise antes disso, né? Agora, tudo isso, Luiz, anunciado, né? Porque o governo não podia esperar que ia fazer o que ele fez com os combustíveis e ia ficar, a população ia ficar de forma passiva, né? Passiva vendo tudo isso acontecer, né? Existia um mantra, principalmente repassado pelos veículos de comunicação, que o Brasil tinha saído da crise e que a Petrobras estava muito bem, obrigado. Inclusive fizeram uma reportagem a semana passada sobre isso aí. Pedro Parente saiu em todas as grandes revistas que tratam sobre questão financeira no Brasil. O que nós estamos assistindo na realidade? Um movimento que de longe demonstrou ser vitorioso, que é dos caminhoneiros, a população brasileira apoiando, mesmo sendo prejudicada, está apoiando. Isso também é um fato que precisa ser muito bem analisado, Carlos Frederico. É porque ninguém estava aceitando mais aquilo. Ninguém aceitava mais aquilo, né, Luiz? Não é possível que um cidadão pegue o caminhão dele aqui, autônomo, saia daqui de Fortaleza para ir para Belém. Para Belém ou para Belo Horizonte, e ele acerte aqui, sai daqui, acerte um frete com você para fazer a viagem. Quando ele chega lá, onde ele terminou a viagem, ele tem prejuízo. Por quê? Porque se esse trajeto levar 4, 5 dias, já teve, ou uma semana, né? Já teve aumentos
teve 4 aumentos Simultâneos. durante a viagem dele, em cima do óleo diesel. E o pior, com a inflação de 3% ao ano. Quer dizer, isso é uma loucura, Luiz. E, olha, só essa explanação que eu fiz aqui, como é que num país tem aumento. Aí o que eu fico impressionado, e é bom te discutir isso aqui, a gente achar uma explicação para isso, que é muito difícil, mas a gente vai tentar achar, porque os meios de comunicação, Luiz, não sei se vão mudar depois da gravidade e que essa crise entrou. Mas os meios de comunicações tradicionais, o que chama os grandes veículos de comunicação, os grandes grupos. Eles apoiam essa política louca, insensata da Petrobras. Porque a Petrobras ela pode transferir o aumento que acontecer para o preço. Agora, ela não pode fazer isso diariamente, né, Luiz? Ela não tem como fazer isso diariamente. Isso é uma insanidade. Esse Pedro Parente propôs isso para um presidente e não governa nada e foi aceito. E o pior de tudo isso, nós estamos assistindo nesse momento a maior cidade da América Latina parar, que é São Paulo. Nós estamos vendo os produtores rurais hoje que alimentam boa parte da população brasileira e da América Latina parar, porque as rações não estão chegando nas granjas e nem nos frigoríficos. Nem ração, nem nada. O leite que é produzido no Brasil está sendo derramado, cara. Isso é crueldade. Leite derramado, o frigorífico com problema de armazenamento, mercadorias apodrecendo. As máquinas de supermercado de preço trabalhando a todo vapor. Gasolina chegando a R$10. Dependendo do local. Um litro de gasolina, dependendo do local. Quer dizer, é o caos total. Agora, Carlos... Agora, só para mostrar que a gente não era governado, e aí isso é importante a gente dizer aqui. Nesse momento, o que é que a gente deve tirar dessa crise? Eu acho que é a certeza que o povo brasileiro tem que passar a entender a importância de viver numa democracia, a importância do seu voto. Nós hoje estamos entregues, o povo brasileiro hoje, todos nós, né? O nosso país hoje não é dirigido por brasileiros. São dirigidos por grandes investidores internacionais que usam esse governo Itaí. Esse Michel Temer nada mais é do que um presidente fantoche que representa os grandes grupos internacionais. Sem dúvida. Esse é o grande fato. A grande verdade. Porque né? nenhum presidente da República do Brasil deixaria um presidente da Petrobras fazer o que esse rapaz está fazendo. Desmoraliza o governo inteiro para ele não ser desmoralizado, porque ele não pode mudar a política. Mudar que político que é? A Petrobras é do governo brasileiro, rapaz. Não, o Pedro Parente, ele direcionou todo o saneamento da Petrobras, que não é algo difícil. Ele saneou a Petrobras com custo em cima de nós, do consumidor brasileiro, do consumidor pobre, principalmente. Exatamente. Porque, por exemplo, só o que ele fez, Luiz, com botijão de gás, já era motivo para ele não estar mais na direção da Petrobras. Porque há de convir que o botijão de gás de 15 quilos, quem compra é o pobre. O cidadão que mora num apartamento de 1 por andar nesse país, ele não sabe nem preço de gás e vem no condomínio dele. O gás é outro, é até mais barato, a quantidade é maior que se compra, né? Uhum. Agora, o botijão de gás de cozinha, butano, esse que é usado cozinha. Na cozinha do brasileiro normal, nós temos, a cifra é essa, não se assuste não. São milhões de brasileiros, principalmente nordestinos da periferia das grandes cidades, nordestinos da periferia das grandes cidades do norte do país, que não usam mais gás de cozinha. Voltaram para a lenha e para o carvão, Luiz. Isso é um retrocesso, cara. Nós temos aumentando a quantidade de miseráveis e de pobres nesse país. E é preciso a gente entender que esse governo Itaí, essa chapa que foi eleita, levou esse país a essa bancarrota. Pode ser bem claro a chapa que está aí. E que isso sirva não como indicação para você votar em alguém. Isso sirva como indicação, né, Luiz? Para que o cidadão brasileiro avalie a sua postura política e avalie a sua capacidade para fazer um entendimento e clarear o seu pensamento na hora de votar, Luiz.
Carlos, Porque tudo isso é preciso ser levado em consideração na hora de votar. Carlos, quando eu assisti o seu programa... Isso no ano eleitoral, tudo isso Tudo acontecendo. bem. Né? Na última sexta-feira, quando assisti o seu programa na AM Cidade, de 9 às 10 horas, tem uma parte lá que a sua secretária anota, né? Os telefonemas. Literalmente, as pessoas não têm mais condições de ir e vir, porque a frota de ônibus vai ser diminuída. Tinha que ser diminuída, era natural, porque as empresas, elas pensam primeiro nelas, para depois pensar no cidadão contribuinte. Aeroportos literalmente fechados, chefe de famílias ou grandes empresários tal, não poderão voltar para sua terra natal porque não tem voo, mesmo com a passagem comprada. Coisa muito grave que você falou aí, que eu acho que é gravíssimo, é você parar... Não poder ir e vir. É você parar a produção no país numa crise que nós estamos vivendo. Como você diz, olha, as granjas pararam, os animais estão com fome nas granjas, em fazendas estão sem receber a ração necessária para produzir o leite, por aí. Quer dizer, nós já estamos numa situação grave economicamente e os prejuízos estão se acumulando. São contratos feitos a nível internacional. Não nem falar do abastecimento do estado de Ceará, não. O Brasil é o celeiro do mundo. É o maior exportador de alimentos do mundo. O Brasil é o maior exportador de frango. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Uma crise lá nos Estados Unidos, o Brasil é o maior exportador de milho do mundo. E de laranja. O Brasil, e por aí vai. O celeiro da humanidade é esse país. E toda essa produção é escoada para os portos através de caminhões. Infelizmente, porque aqui nós não temos trem. É uma vergonha. Né? Um país continental como o nosso não ter uma malha ferroviária, mas é uma vergonha que vem há muitos anos. Né? Não é desse governo aqui, nem da dona Dilma, nem do seu Lula, não. É de todos os governos dos últimos 50 anos desse país. Aí, Luiz, além do prejuízo local do cidadão brasileiro, que já não tem mais batata, já está com dificuldade para comprar leite, que os pequenos mercadinhos que não estão em estoque praticamente fecharam, né? E já não tem mais carne. Além de tudo isso, ainda tem a questão da economia e das pessoas que estão sendo mandadas para casa porque não roda. Isso 4, 5 dias, um frigorífico não tem o que fazer. Ele não vai, por exemplo, o frigorífico que recebe uma quantidade de 50, 60 mil aves por dia, ele não vai cortar mais e embalar, Luiz, se as câmaras frigoríficas dele estão lotadas, não sai nada. É interessante que tem um outro detalhe aí que a gente vai adentrar agora, a crise institucional. O presidente da Câmara tenta fazer um populismo econômico, joga uma discussão para o Senado. O presidente do Senado disse que não vai pautar. O pior de tudo é isso. Não vai pautar. O pior de tudo é que, com todo esse sofrimento do cidadão brasileiro, e você foi muito cirúrgico no início da palavra da gente, você disse uma coisa. Por incrível que pareça, com o apoio do povo brasileiro, o povo brasileiro está sofrendo, mas ao mesmo tempo está apoiando a decisão dos caminhoneiros. Que, na realidade, os caminhoneiros estão tomando atitude que representa a indignação do povo brasileiro, que viu uma gasolina a partir há bem pouco tempo atrás, de R$3 para R$5. Viu um botijão de gás pular de 60 para R$80. E sem ter ninguém que falasse por ele. Então, já que ninguém falou, já que deputado federal não falou, já que senador da República não falou, já que ministros, governadores, os grandes meios de comunicação ficaram sempre do lado de quem aumentou, os caminhoneiros vieram representar a população. Por isso que o Luiz colocou muito bem colocado. É uma greve que gera problemas para o cidadão, mas ao mesmo tempo tem um apoio do cidadão. Porque eles estão sendo representados, a indignação... É muito grande. Com o que fizeram. Porque o senhor Pedro Parente, um burocrata engravatado, e foi ministro do Fernando Henrique Cardoso e agora é presidente da Petrobras, esse pensamento neoliberal extremado do PSDB e do PMDB, esta criatura, ele se coloca lá no pedestal como presidente da Petrobras, que é uma empresa estatal do governo federal, e determina que vai ser isso e acabou. E ele representa. E parece que quem consome esse combustível, quem precisa desse combustível são seres inanimados. Não, são seres humanos.
que estão sendo prejudicados todo o ano passado, Luiz, e todo esse ano. A Petrobras no ano passado teve lucro. Só que foi o que ela fez com o lucro dela no ano retrasado, primeiro ano desse rapaz. Ela sem nenhuma decisão judicial que forçasse a isso, mas ela pegou esse lucro, fez um acordo com os grandes investidores, né, Luiz? E passou esse lucro total para os grandes investidores. Como ela fez esse repasse, no balanço final, ela teve prejuízo. Mas ela não teve prejuízo. O prejuízo que ela teve foi por decisão do senhor Pedro Parente de pegar o lucro que ela teria e dizer que esse lucro não pode ser contabilizado porque tinha que pagar, Luiz, as ações judiciais feitas por esses investidores que tiveram prejuízo com o rombo da Petrobras e com o congelamento do preço da gasolina e do diesel feito no tempo da Dilma. E ele usou essa história para, numa decisão discricionária dele, presidente da Petrobras, resolveu pagar, sem questionar, né, o que os investidores quiseram. E agora, esse ano, a Petrobras teve lucro de novo e ele distribuiu dividendos. Quer dizer, é um presidente da Petrobras, que ele é presidente da Petrobras para atender os anseios e os interesses do estrangeiro. É o mesmo modelo do Henrique Meirelles. Ele cria a mesma coisa do senhor Henrique Meirelles, né? Essas criaturas não são brasileiros, não tem um pingo de amor a esse país, porque quem tem jamais faria isso. Esse modelo direcionado a, literalmente, agradar aos mercados financeiros, ele já demonstrou desde os anos 90 que ele é falho, que ele não funciona. Fernando Henrique Cardoso que o diga. Mas sempre dominam. O Fernando Henrique foi um péssimo governo, foi reeleito comprando voto atrás dessa eleição, comprando voto para conseguir a eleição, e foi reeleito por uma sorte do destino, mas de uma dificuldade muito grande. Agora, o modelo, como o Luiz disse, é o mesmo. É o modelo neoliberal, em que o povo é o detalhe, né? O que é importante é o capital, as empresas. O povo é um detalhe. Onde toda a estrutura da União, do governo federal, é voltado muito mais para os lucros das grandes empresas e muito mais também para somente as empresas financeiras do que aos interesses da população no geral. A grande verdade, Carlos Frederico, é esse movimento dos caminhoneiros autônomos já ganhou também um apoio das empresas que trabalham com transporte. Quer dizer, as associações de transportadores já entraram. Literalmente. É porque os caminhoneiros estão reivindicando a questão do óleo diesel, mas a gasolina está fora. Então, se eles não entrarem, a gasolina, no caso da van, os taxistas, o pessoal do Uber, né? Só um pequeno detalhe. Enquanto Força Sindical, CGT e principalmente a CUT, que no lugar de estar se preocupando se o Lula está preso ou solto, devia também estar adentrando esse movimento e fortalecendo ele cada vez mais. Mas acho que ele não aceita, não. Eles têm, Luiz, esse movimento tem uma coisa diferente do que... Espontaneidade. Pronto. Ele é espontâneo, ele surgiu do sofrimento de uma categoria. Como o movimento não é só 20 centavos. Em 2013. Pronto, a mesma coisa que o movimento espontâneo. E aí, onde é que ele pode dar uma parada, mas ele ressurge novamente lá na frente, se não cumprir o que prometeram, né, Luiz? Eu acho que no segundo bloco a gente vai discutir sobre isso, mas eu vou para o rápido intervalo e volto já falando a gente fez uma avaliação do que aconteceu na semana, mas eu volto falando das consequências para a eleição e as consequências institucionais para esse país, tá certo? Sai daí não, eu volto já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura.
Prevenção é saúde. Ecopontos. Combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.3 e na sua TV Assembleia, canal 61.4. Antes de mais nada, eu queria lembrar que o nosso programa também pode ser visto pelo canal 6 da Multiplay, na sua televisão fechada. Às vezes as pessoas usam a televisão fechada, você tem a opção de assistir na Multiplay também o programa Pela Ordem. Luiz, a gente estava falando da questão institucional, né? E no primeiro bloco a gente falou sobre isso e é importante a gente lembrar que o governo Michel Temer apenas pastora. Esfarelou-se, né? Ele apenas pastora, ele estava numa situação de pastorar, de monitorar o Palácio do Planalto até dezembro, quando o novo presidente já estará eleito para tomar posse 1º de janeiro. Com essa situação agora, Luiz, a coisa parece... O piloto subiu. Está ingovernável. Nós vivemos mesmo a pior crise institucional que o país já viveu, né? Eu acho que essa situação pode levar a um impasse, a um retrocesso, inclusive... institucional. E democrático no nosso país? Você acha E que não seria mal visto pela população. Isso que mais me aterroriza. Isso que mais me aterroriza. Quando a gente nota que, quando você pega uma pesquisa hoje eleitoral, qualquer ela que seja, quando você faz determinadas perguntas, instituições como a Igreja, o Exército, e lógico também os bombeiros, estão acima do restante das instituições, principalmente as políticas. Como elas estão se esmininguindo, elas literalmente são vistas negativamente, está entendendo? Uma coisa eu lhe garanto, hoje figuras como Rodrigo Maia, Eunício de Oliveira e Michel Temer não falam a mesma língua. Não falam a mesma língua. As pautas todas travadas. Eles falando a mesma língua, dizendo as mesmas coisas, não deu certo. Você imagine sem resolver. Cada um se salve. Por falar nisso, Luiz, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma marcha lá no Congresso, eu não sei qual foi, no Congresso ou na Câmara Federal, e votou e aprovou o fim uma das pautas uma das reivindicações na pauta dos caminhoneiros era o fim da Confins, que é cobrado no litro dos combustíveis. E o Rodrigo Maia votou. Não sei como ele conseguiu. Ele errou no cálculo. Em tempo recorde e votou. E mandou para o Senado. Mas o presidente do Senado não votou. Como é que vai ficar isso, cara? A Receita Federal informou ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que houve um grave erro na conta feita sobre o pacto da renúncia do PIS/COFINS. O governo havia anunciado que a medida custaria 3,5 bilhões, mas na verdade custará 14 bilhões. As informações são da Globo News. Tudo bem, custa 14 bilhões, não estou nem atrás quanto é que custa, quanto não custa não. O que eu estou querendo dizer, Luiz, que aí é mais complicado. O presidente da Câmara votou o fim da Confins, não sei se só jogando para a plateia, essa decisão poderia ter acabado com a greve dos caminhoneiros se o presidente do Senado, o senhor Eunício, tivesse votado. Pautado. Só que o senhor Eunício, além de não pautar, ele veio-se embora, veio aqui, veio para o Ceará. Literalmente é como não votou e ignorou tudo isso. O que está havendo? Uma implosão. Uma implosão do sistema legislativo brasileiro. Quer dizer que essas pessoas, mesmo diante de um caos que a gente está vivendo, mesmo diante de tudo isso que nós estamos passando, eles não têm um pingo de sensibilidade de diminuir, aí, apagar um pouco ou diminuir a fogueira da vaidade política de cada um deles? Me permite 5 segundos. Pois não. Enquanto nós estamos gravando aqui, esse programa vai no ar domingo de manhã, aqui na TV Assembleia, e domingo à noite, onde a gente grava, na TV Fortaleza. Provavelmente poderá ter havido uma intervenção do Supremo Tribunal Federal. Aonde, meu irmão? Nessa confusão. A pedido de quem?
É um bom questionamento. Tá entendendo? Não, eu só tô Eu chamando... não acredito não, Luiz. O Supremo Tribunal Federal até agora, nas crises desse país, só fez atrapalhar. Ele não ajudou em nada até agora. Não, eu estou dizendo que a gente não vai dar tempo de discutir isso, porque... Inclusive nas redes sociais, se a gente fosse falar aqui de rede social, de o que tem colocado, tem muita coisa aqui falando que o exército está pronto para intervir, não sei o quê. Tem muita coisa, muita baboseira, muita história aqui. O que eu estou falando aqui, que é um fato, é que o senhor Rodrigo Maia e o senhor Eunício Oliveira arranjaram o pior momento para se desentenderem. Eunício Maia e olha, até misturei aqui. Desculpa. Eunício Oliveira e Rodrigo Maia acharam o pior momento para se desentenderem, né, junto com o presidente da República. Por quê? Porque a vaidade de cada um é maior que os interesses desse país. Eles continuam colocando os interesses pessoais, a vaidade pessoais de cada um, sempre acima dos interesses do cidadão comum brasileiro que está vivendo uma das piores... Essa crise que nós estamos vivendo agora, nem com essa crise, Luiz, eles conseguem baixar um pouco a fogueira da vaidade exacerbada desses homens. E olha quem está resolvendo lá em cima, Eliseu Padilha. Pois é. Moreira Franco. Olha a comissão E Carlos Marum. Peraí, mano. Aí por isso que eu tenho medo do que pode acontecer. Quando você tem 3 figuras nesse nível, Carlos Marum, o ministro da Minas e Energia é o seu Moreira Franco. E o chefe da Casa Civil é Eliseu Padilha. Quando você tem, nesse nível, as figuras que estão comandando esse país de lá. Porque o Temer praticamente sumiu, né? Não tem autoridade para nada. O Pedro Parente apareceu na televisão, uma empáfia grande, né? Como se fosse o dono do mundo e do planeta, e que as decisões dele são... Ele acha que ele prestou um grande favor a aparecer para dizer que durante 15 dias não vai reajustar o óleo diesel, mas depois os aumentos que deveriam ter acontecido serão feitos. Peraí, Luiz. Aí, em vez dele melhorar a situação da greve... O dólar dispara. Por exemplo, aqui no Ceará, que estava a BR-116 fechada, aí depois que ele falou, fecharam a 0,20. A 116, a 222, fecharam as 4. As 4 rodovias. Carlinhos, a imprensa brasileira pautava que o presidente que entrasse, ele tinha que continuar as políticas econômicas de Michel Temer e as reformas. Foi por água abaixo. Não, acabou. Quer dizer, presidenciável... Mas a imprensa brasileira não só pautava não, Luiz. A imprensa brasileira apoiava. Você vê que hoje as news, né? Globo News, Band News, Record News, essas passam o dia todo só... Idolatrando o mercado financeiro. Só com notícia, né? Por isso o nome é news, né? Em inglês. É o dia todo só notícia. Ela não tem programação, outro tipo de programação. Essas co-irmãs nossas, televisões principalmente, elas sempre pautam no seu noticiário comentaristas econômicos que não precisa você mudar de canal. Às vezes, você vê o mesmo comentarista, Luiz. O mesmo. Nos 3 canais, ou nos 4 canais, ou nos 5 canais, com a mesma ladainha, o mesmo mantra, que é uma palavra que o Luiz usa muito aqui, de sempre. Ou seja, não há diversidade de pensamento. Parece que o pensamento econômico entre elas é o mesmo. Eles não procuram, como a gente faz aqui, o outro lado da história, né? Parece que o pensamento econômico ele é único, quando não é, Luiz. A gente sabe que não é. Sem dúvida. Né? Então, é terrível. Então, você vê que boa parte dessa crise que está aí, né? Dessa negativa à cidadania que fez o governo Temer durante esses 2 anos, a boa parte é da imprensa, Luiz. Que enalteceu, que você falou muito bem, essa política econômica de desprezo e de cortar só em cima de trabalhador, do cidadão comum. De quem não tinha mais nada, né, Luiz, para se cortar. Sem dúvida. Olha, vamos aqui rapidamente. A grande mídia, como a esquerda gosta de chamar, pautou como prioridade aquela reforma trabalhista. Que ela foi mais cruel do que a tentativa da reforma da Previdenciária. E a discussão do terceirizado também, que foi outra reforma trabalhista. É isso que eu ia dizer. Antes da reforma trabalhista, teve a questão dos terceirizados, que foi pautada, potencializada,
Colocaram até o pessoal como um privilegiado, né? E destruíram os trabalhadores brasileiros, transformando os terceirizados praticamente escravos, e depois a reforma trabalhista que escravizou o cidadão. Depois disso... Acabou o TRT. Não, depois disso o Brasil perdeu quase 1 milhão de empregos de carteira assinada. Sem dúvida. O Brasil não cresceu 1%, Luiz. É verdade. E eles passaram todo esse ano de 2018 e o ano de 2017 enaltecendo a política econômica desse país e a política econômica da Dilma levou o país à bancarrota, e eles colocaram o Grande Salvador, que é o Meirelles como Grande Salvador, e levou o Brasil de novo a outra bancarrota agora. Moisés Meirelles, né, que devia ser chamado. Ele nos tirou do deserto. Mas a grande realidade é a seguinte: figuras como Jair Bolsonaro vai ter que mudar o discurso. Ele estava fazendo um discurso para o mercado. A Marina Silva, agora, nessa semana da Marcha dos Prefeitos, já falou que, sim, o governo federal tem que intervir na Petrobras. Sabe, a Petrobras não pode ficar simplesmente ao bel prazer de quem é colocado lá. Tem que se chamar para a responsabilidade social. Ciro Gomes também, nessa mesma ladainha, ou nesse mesmo processo, também defendeu uma visão mais estatizante, interventora do Estado em relação à Petrobras. Assim como os outros. Candidatos que tinham viés mais pró-mercado, como Álvaro Dias, Geraldo Alckmin, o rapaz lá do PRB, que é presidente da Riachuelo, o candidato do Partido Novo, esses literalmente agora, Carlos Frederico, estão sem um discurso político forte. Porque eles apoiavam... Quem tem uma plataforma de governo diferente aí, econômica, o Bolsonaro não tinha, né? Não tinha. Mas perdeu, porque ele defendia a manutenção de algumas políticas do governo Michel Temer. Quem tem uma plataforma de governo diferente tá aí, chama-se Ciro Gomes. Conhece também, né? Conhece, foi ministro da Economia, e tem um plano de governo, e tem uma plataforma... E procurava discutir isso. Então, ele deve estar se sentindo bem à vontade, um processo está aí. Quem está na situação complicada para mim é o Bolsonaro, quem está na situação complicada para mim também é o Álvaro Dias. E o Geraldo Alckmin. Porque esse modelo está aí. O PSDB, esse modelo está aí. E quem for candidato a governo no PSDB, bote as barbinhas de molho, porque o PSDB quer esse modelo está aí. Né? O PSDB quer esse modelo está aí. Né? É esse modelo neoliberal. Fracassado nos anos 90. É esse modelo em que o capital, a Petrobras, o lucro, o dividendo, a bolsa vale mais do que um cidadão que não está conseguindo cozinhar o pouco feijão que tem, não tem mais direito de cozinhar no fogão a gás, é luxo. Mas como é que você admite, em pleno um ano de 2018, né, Luiz? Exatamente. Você dá a notícia durante 1 ano e meio de que, olha, o cidadão brasileiro não está conseguindo mais comprar um botijão de gás, ele agora passou a usar. E o presidente da República ouve isso, Luiz, e não intervém. E não diz nada, e não faz nada, e deixa isso acontecer. Né? Então, isso está acontecendo com o quê? Com 100 pessoas, com 200 pessoas? Não, com milhões de pessoas e fazem o vidro de mercador, Luiz. Né? Eles apostam sempre que na passividade do cidadão brasileiro, de aceitar tudo calado. Né? Aonde é que está, aí eu pergunto para os senhores, onde é que está a Agência Nacional de Petróleo, que viu tudo isso acontecer, que viu essa crise chegar, Luiz? Ninguém tinha dimensão do tamanho dessa crise, não? A rainha da Inglaterra, em 2009, ela deu um chá, uma recepção para a Academia de Economistas do Reino Unido. E os mesmos reunidos com ela, tomando chá, de maneira informal, ela perguntou a eles: nenhum de vocês previu a crise de 2008? É isso que você quer dizer? Quer dizer que todas as nossas agências reguladoras, de todas as subsidiárias da Petrobras, a própria direção da Petrobras não previa esse estado de caos? Já tem gente dizendo que eles estão a serviço o Lula não conseguiu parar o Brasil, mas os caminhoneiros pararam. Né? Só que a política
essa política é a mesma, né? É a mesma. Lembrando que o Michel Temer é o vice do... Escolhido pelo Lula. Escolhido pelo Lula para ser o vice tanto da em Dilma. 2010 e 2014. 2 vezes, né? 2 vezes. Só que não, essa política é diferente. Não é diferente, não. Porque no tempo do Lula, essa política neoliberal também existia. Também existia. Só com uma diferença. Existia políticas sociais que atendiam melhor do que hoje. Mas um custo muito alto. Mas... Não estou dizendo um custo muito alto e às vezes sem um financiamento adequado. Mas voltando à nossa realidade, esses candidatos presidenciais agora vão ter que refazer o discurso na área econômica. Aí a história da herança bendita de Henrique Meirelles na economia e a herança bendita de Pedro Parente na Petrobras, acabou, Carlos Frederico. Eles fizeram revista, foram à televisão, falaram da vitória da Petrobras, sem entrar de nada, que gestão. Você pega o que ele fez botou o prejuízo da Petrobras para ser pago pela população pobre. Desse país, cobrando esse absurdo que ele está... Por que não? Você veio falar que o preço do petróleo hoje cresceu, mas esse aumento não veio agora não, Luiz. Não, veio não. Ele vem paulatinamente. Já vem aí desde o dia que ele assumiu, cara. Vem paulatinamente. Agora tudo bem, com a crise lá dos Estados Unidos com o Irã, o dólar disparou, tá quase R$4, o barril de petróleo também subiu muito, mas esses aumentos vêm desde o ano passado. Né? O povo brasileiro pagando literalmente o roubo e a irresponsabilidade que ocorreu na Petrobras, cobrado por um presidente burocrata que não conhece esse país, não vive esse país. Esses homens passam a vida toda, Luiz, nos Estados Unidos e vêm para cá como verdadeira sanguessuga tirar o pouco que resta da população brasileira. Mas, Carlos, o ponto específico que nós falamos no primeiro bloco, estamos agora reforçando no segundo bloco, é que literalmente nós não temos homens públicos. Os nossos líderes demonstraram que estão muito mais preocupados com seus umbigos do que literalmente tentar encontrar uma saída. E uma saída de uma crise, Carlos Frederico, que tende a se aprofundar. É como você bem deixou claro, a nossa cadeia produtiva, nesses últimos dias, ela literalmente está embaralhada. Eles não têm limite quando eles querem alguma coisa. Com todas as prisões que estão acontecendo no Brasil, agora a gente vai falar sobre as prisões, inclusive um membro do PSDB que foi preso, que foi Eduardo Azeredo, vamos falar agora no segundo bloco, ou no terceiro e último bloco, mas eu fico impressionado, ele não tem respeito a nada nem a ninguém, é por isso que a gente não sabe onde vai parar. Com tudo isso que está acontecendo, o governo teve a coragem de mandar aquele pacote que eu falei aqui, de privatização da Eletrobras, cara, né? Com tudo isso que está acontecendo. Graças a Deus, parece que nesse ponto aí o Congresso, né, Luiz, não votou e fica a decisão para o próximo governo. Eu vou para um rápido intervalo, sai daí não e volto já com o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem. Até já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo,
faz novas aneninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.3, né? 61.4. E 61.3 no seu canal da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, que é 61.3, e também você assiste o programa Pela Ordem, tanto pela Assembleia, tanto pela TV Assembleia, como pela TV Fortaleza, tá certo? Dito isso, Luiz, eu lembrei no bloco passado, Luiz, com a prisão do primeiro PSDBista aí, né? Que se reclamava tanto, que se pedia só petista, que era uma mentira, né? Eu já disse essa mentira aqui várias vezes. Eduardo Cunha não é petista, aquele Eduardo Alves também não é petista. Não é petista, aquele... Henrique Alves. Henrique Eduardo Alves não é petista. Aquele que era o presidente do PP, que está preso não sei quanto tempo também. Do Partido Popular também não é petista, e por aí vai, tem não sei quantos, não dá nem para te lembrar quantos são. Só que do PSDB, como o PSDB não fazia parte do governo... Do governo federal, as prisões não aconteceram. Só que essa do senhor Eduardo Azeredo é uma prisão relativa a anos atrás, né? Porque é uma coisa que aconteceu antes do mensalão do PT. Quem criou o mensalão, para melhor dizer, foi o... Com o Marcos Varelli foi o senhor... Eduardo Azeredo, junto com o Marcos Varelli. É. O governador eleito em 1994, em Minas Gerais, foi Eduardo Azeredo. Ele vai para a reeleição em 98, perde para Itamar Franco. Itamar Franco já no PMDB. É interessante, ali nasce o que nós viríamos a chamar da primeira célula, ou a primeira experiência, onde as empresas de publicidades os seus empreendimentos eram superfaturados, e eles repassavam os recursos para suas bases aliadas, no caso, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e para alguns prefeitos do exterior. Esse modelo que o Luiz falou, ele foi replicado a nível nacional, com o Zé Disseu. Com o Zé Disseu coordenando, né, Luiz? E chamando Marcos Valério pela experiência de Minas Gerais, que acabou mostrando como é que funcionava todo o circuito. Então ele foi ampliado. Aí você tinha aquele centrão que recebia muito benesses com isso, que era o antigo PL, que é o GPR, PTB, Partido Progressista, entre outros. Tudo foi feito na época... Toda essa investigação foi feita na época, todo mundo se lembra, né? Do presidente do PTB, Roberto Jefferson, e quando Joaquim Barbosa era presidente do Supremo Tribunal Federal. As pessoas que tinham mandato e tinham foro privilegiado, em vez de beneficiá-los, esse foro fez com que eles fossem presos imediatamente. Então, algumas pessoas foram julgadas muito rápido, porque depois, o foro privilegiado tem uma coisa ruim, porque não tem que recorrer depois de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem, é verdade. Se são pessoas que têm como foro o Supremo, depois do Supremo não tem mais... E aconteceu com vários. Só que o Eduardo Azeredo renunciou o mandato que tinha de deputado federal e o seu processo voltou para a primeira instância. E levou todo esse tempo até agora. Só para você até imaginar aí, né? Mas foi estratégico dele. Mas você sabe por que ele foi preso? Ontem. Ou melhor dizendo, quarta-feira foi, Luiz? Exatamente. Quarta-feira. Você sabe por que ele foi preso quarta-feira? Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, de 6-5, de que depois da interpretação de julgado em segunda instância e os recursos negados, a pessoa tem que ir para a prisão. Porque se fosse esperar o transitado julgado, ele não teria sido preso. Mas onde foi que aconteceu a decisão de mandar prendê-lo? Na instância do Sérgio Moro.
Quer dizer, você nota como é Então, importante. uma coisa importante, é o argumento de que o braço curto da justiça protegia o PSDB, tá? E no mesmo dia que você manda prender um ex-governador tucano, e ex-senador também, o seu Gilmar Mendes solta mais outros colaboradores de Sérgio Cabral. Quer dizer, não, estou só vendo. Ninguém vai pedir o Gilmar Mendes de soltar tudo, né? Agora, só lembrando uma coisa, é importante a gente frisar isso aqui. Eduardo Azeredo não é qualquer um, não. É um grande duque. Eduardo Azeredo foi governador de Minas Gerais. Foi senador. Eduardo Azeredo foi senador da República. Eduardo Azeredo foi presidente do PSDB. E ele foi governador de Minas Gerais, de onde saem os presidentes da República. Se você for dividir os presidentes desse país que foram eleitos, a metade deles, ou é de Minas, ou é de São Paulo, são 3 estados, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, mas principalmente Minas e São Paulo. Tem até um período na nossa história que era a política do café com leite, Exatamente. Né? Então, eu estou querendo dizer com isso que não foi um tucano de bico pequeno, não. Não. Claro que o seu peso, né, Luiz? Desde que foi incriminado no mensalão... Veio a diminuir. Diminuiu por própria estratégia. Eu estou dizendo isso, que já tem tucano dizendo por aí que não, que é uma pessoa insignificante. Tem nada de significante. Não. Né? Tem nada de significante. A prova é que o mensalão que atingiu o PT é o mesmo mensalão que anteriormente já atingia o PSDB. Né? Ou melhor, o PT copiou o mensalão, como o Luiz colocou muito bem historicamente, que acontecia em Minas Gerais. Né? E para completar agora, a situação do escândalo do metrô em São Paulo está tomando dimensões nacionais, assim também como o ex-governador do Paraná, Beto Richa, também está respondendo processos em relação... É porque tem tucano aí que está conversando muita besteira, querendo dizer, apontar o dedo. Não façam isso não, porque quando a gente aponta um, fica 3 de volta, né? Então é bom parar para pensar antes de fazer isso. Agora, Luiz, deixa eu dizer uma coisa aqui, Luiz. Eu estava aqui com o Luiz no segundo bloco, dizendo que nós estamos gravando aqui, esse programa vai ao ar, esse programa é gravado, mas a velocidade da informação é muito grande. Eu estava vendo aqui que o senador Eunício voltou, né? Saiu a notícia que ele tinha voltado. Para reunir o colegiado de Não, líderes. ele tinha saído de Brasília, agora já voltou para Brasília novamente, deu a notícia que tinha saído, agora saiu a notícia que ele desistiu, ele voltou para Brasília para reunir o colegiado para tentar resolver o problema do... É uma molecada. Da mensagem que foi enviada... O que tu acha, Luiz? Essa viagem existiu mesmo? Ou é só brincadeira com o cidadão brasileiro? Vou explicar para você, porque é o seguinte, eles querem faturar na crise, cara. É impressionante, é por isso que o povo brasileiro está revoltado. Eles querem faturar na crise. Ou seja, quem tinha faturado? O Rodrigo Maia, que tinha votado o fim do Calfis. Aí ele ficou só. Aí ele resolveu, não voto nada. Saiu de manhã muito cedo, todos os jornais, no 360, saiu muito cedo que ele deu na entrevista, ele falou que não votaria nada. Não ia ser carimbador do Rodrigo Maia. Carimbar é uma coisa que o Rodrigo Maia inventou. Aí ele disse que ia-se embora. Saiu a notícia em todo canto. Os principais sites brasileiros, os principais jornais. Agora, imediatamente saiu a notícia que ele não vai mais embora de Brasília, voltou, e agora pautou para votar, vai votar na sexta-feira. Quer dizer, é uma coisa... O que estão fazendo, essa semana é a prova maior de que é necessário mesmo uma eleição nesse país e que ela já passou do limite, né? Não é isso, Luiz? Eu acho que sim. O que aconteceu na minha avaliação? Os senadores diferenciados dos deputados federais são ex-governadores, ex-ministros ou grandes empresários que são suplentes de políticos e acabam assumindo quando esse vai ser governador e tal. A pressão em cima deles é maior. É maior. Principalmente do setor produtivo, que está havendo uma crise sem saída, porque literalmente o país parou. O que aconteceu? Eu acho que a mesa diretora iria pautar essa reunião independente do Eunício de Oliveira, Carlos Frederico. Eu acho que independente do caso, sabe? Havia uma necessidade mesmo, tanto que eles fizeram uma reunião ampliada, né, com todas as lideranças partidárias que têm assento na Câmara Alta. E eu estava falando antes aqui, você não sabia nem do assunto, né? Eu vi agora, durante a gravação do nosso programa que eu vi. E eu estava falando nisso.
que nem no momento de crise extrema que a gente está vivendo, esses caras têm um pingo de respeito. O que eu cobro, pessoal, é uma coisa mínima que eu chamo de grandeza. Não é possível. Esse é meu questionamento. Não é possível que esses homens não tenham um mínimo, um pingo de espírito público. Um mínimo, um pingo. Não é possível que eles não se preocupem um instante, um minuto sequer, com a dureza da vida que é ser brasileiro. É difícil ser brasileiro, cara. Em um país que você só tem deveres, você não tem direito a nada. Direito mínimo, básico, de você usar um fogão. Um fogão. E nem isso sensibiliza nenhum deles, nada. É um povo que já não tem acesso à saúde, tem uma educação deficitária, em que metade da população jovem está fora da sala de aula. Não, bota as crianças na sala de aula, eles entram, passam 3, 4, 5, 6, 7 anos, quando chegam 9 anos, 10 anos, estão fora da sala de aula. Não adianta nada. Alfabetiza, mas não forma. É a situação da nossa educação. Aí você vai para o transporte, você não tem direito a coisa nenhuma. Você compra uma moto hoje para o cidadão, né, Luiz, se locomover, como é que ele vai botar gasolina numa moto? Se botar... O cara pega a paz, um dia desse você pegava R$10, chegava no posto, estava de gasolina. Era o quê? R$10 você botava de gasolina? Eram 3, 4, 5 litros. Aí por tempo atrás era 5 litros. R$2 o litro, né? 5 litros, aí não, passou para R$3, ponto, não, mas dava para você botar. Dava para você botar assim, quase 4 litros. Hoje você vai com R$10 e bota 1 litro de gasolina. Olha, o Luiz, no Pará, é R$10 o litro de gasolina, já era antes dessa crise. Lá em cima, no Amazonas, no Pará. Deixa eu só lhe interromper. Cássio Cunha Lima. Primeiro vice. O primeiro vice-presidente, que é do PSDB, Cássio Cunha Lima, uma saída resolveu tomar a decisão em pautar. Mas eu acho que não foi, não. Acho que foi não. Eu estou dizendo já. Tudo isso foi armado para que... eu vou explicar para vocês. A fogueira de vaidade. O Eunício se sentiu ofendido porque não ia ser carimbador da Câmara. A Câmara votou. Só que num processo de um país bicameral, ou seja, que o Senado representa os estados e a Câmara representa o povo, é assim, tem que passar nos dois. O senhor Rodrigo Maia, querendo aparecer, votou para dizer que resolveu o problema da crise, e o Eunício se achou assim como uma figura menor. E a sua vaidade, que é extremada, fez com que ele inventasse que ia viajar para chamar o holofote para cima dele e depois voltou, né? Para que agora ele é que vai pautar, né, Luiz? E vai decidir o problema, né? Vai botar a bola na marca do pênalti. Isso é vergonhoso, isso é imoral, isso é triste. Isso é imoral. Não tem outra coisa a ser dita. Porque você não vê seriedade, Luiz, nessas decisões. Você não vê respeito ao cidadão nessas decisões. Você não vê um pingo de altruísmo. Você não vê um pingo de... É uma palavra antiga, mas ninguém pode falar mais, é feia. Patriotismo, você não vê, mas isso eu nem falo. Não vamos falar, existe patriota nesse país, não. Vamos falar um pouco de respeito. Respeito ao semelhante. Né? Parece que não está acontecendo nada, Luiz. Isso é que me revolta, né? E eu acredito que seja uma crise atrás da outra, porque mostrou uma coisa bem simples. Perante a sociedade, os nossos líderes não tomam nenhuma iniciativa para beneficiar o povo. Não ficou, foi muito bom você falar isso, e ficou latente agora o seguinte: o Supremo diz, nós não podemos tomar decisão por pressão popular. Como se esse país não fosse a democracia. Exatamente. Como se a pressão popular fosse uma coisa errada. Sem dúvida. O Congresso é a mesma coisa. O Congresso chega a ter a coragem de dizer essa frase, Luiz. Como é que o Congresso não... Esse mantra, né? Como é que o Congresso, que os caras são literalmente, na expressão da palavra, a Câmara Federal, eles representam o povo. E o Senado, que é eleito pelo povo, vai representar os estados, justamente para balancear, para que um estado não seja mais importante do que o outro, porque tem estados que tem, como a população de São Paulo manda 70 deputados para a Câmara, o Ceará só manda 25, se não tivesse os estados, não existiria igualdade. Esse é o sistema bicameral.
Aí os caras abrem a boca e dizem que ele não pode receber pressão. Eles têm que atender justamente o contrário, não, Luiz? Sem dúvida, ele tem que entender primeiro a necessidade da população, onde a população mais carente, não as necessidades do mercado financeiro. E outra coisa, demonstra uma coisa bem simples e objetiva, o nosso Congresso está acéfalo, porque eles só se reuniram nessa última quinta e sexta-feira em caráter de urgência, porque a pressão popular em cima deles foi tão grande e eles notaram uma coisa bem objetiva. A própria pauta da que você chama de televisões news também mudou. Eles estão mudando o pensamento, porque até então eles só pautavam o que era importante para o mercado. Criminalizavam o movimento dos caminhoneiros. Eles só pautavam porque eles se achavam dono da vontade popular e viram que a coisa é diferente. Quem fez isso? Os caminhoneiros. Parabéns para eles que mostraram que a vontade popular nem está nas news. Exatamente. Nem está em Brasília. Nesse Congresso, não representa ninguém. Luiz, obrigado, Carlos. Obrigado, meu irmão. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com mais programa, pela ordem. Obrigado pela audiência e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.